TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque aos 42 anos da Rádio UCP. O governo federal antecipou para maio o pagamento do 13º salário aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A Defesa Civil de Petrópolis realizou ações integradas na localidade da posse, inclusive divulgou o balanço das ações realizadas durante o verão. A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a Juscerja, registrou um total de 505.442 novas empresas em abril no território fluminense. O número é o segundo maior de todos os meses desde abril, nos 214 anos da existência da autarquia. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a APNTU, apontou que a parcela de famílias brasileiras com dívidas, em atraso ou não, chegou a 78,3% no mês de abril. Uma análise feita pela Firjan, a partir da plataforma Retratos Regionais, aponta que o setor industrial é responsável por 75% dos novos empregos gerados no primeiro trimestre em Petrópolis. Com esse resultado, o município é a 9ª cidade fluminense que mais contratou na indústria em 2023. O diálogo com o objetivo de valorizar a imprensa petropolitana. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, sexta-feira e o Correio Petropolitano Debate, mais uma edição no ar para você que nos acompanha. Lembrando que nossa transmissão também é ao vivo pelas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, em nosso YouTube e nosso Facebook. Além disso, você também consegue nos acompanhar pelo nosso site tvc16.com, programação ao vivo para você. Já fica aqui o convite para você comentar, mandar sua mensagem, o seu recado, a sua denúncia e, claro, nos acompanhar também pelo nosso Instagram, Correio Petropolitano e TVC Correio da Manhã. Em ambos você confere não só tudo o que acontece aqui em Petrópolis e em nossa área de cobertura, mas também da nossa programação aqui na emissora. A gente vai começar a edição de hoje com o nosso noticiário, atualizando as informações para você nessa sexta-feira, para começar o fim de semana bem informado. E a gente já começa falando porque a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a Juscerja, registrou um total de 5.442 novas empresas em abril que foram abertas em território fluminense. O número é o segundo maior de todos os meses de abril nos 214 anos da existência da autarquia, atrás apenas da marca de 2022, quando foram computadas 5.500 novas empresas, ou seja, novos negócios. De janeiro a abril de 2023 foram abertas 22.288 empresas no estado. Do total de aberturas registradas em abril, 4.897 se referem à constituição de novas empresas. Também estão incluídas 457 aberturas de filiais e 88 inscrições de transferências. Todas as categorias significam criações de novos negócios no estado do Rio. Entre as principais atividades das novas empresas estão o setor de serviços, combinado com as áreas de escritório e apoio administrativo, com 821, a atividade médica ambulatorial, com 744, e o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 633. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quinta-feira um decreto que antecipa o pagamento do 13º salário dos beneficiários da Previdência Social e ao todo vão ser 30 milhões de pessoas que vão receber então repasse em duas parcelas, em maio e em junho, de acordo com o calendário atual de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.
O investimento total será de 62,6 bilhões de reais. Recebem o abono os segurados e dependentes da Previdência Social, que durante o ano de 2023 tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. O abono é usualmente pago no segundo semestre de cada ano, em agosto e novembro. Na avaliação do governo, a medida representa uma injeção significativa de recursos nos mercados locais. São Paulo é o estado que receberá o maior repasse para pagamento do abono anual, considerando os 2 meses de pagamento. Serão 17,7 bilhões de reais em recursos. Na sequência aparece Minas Gerais, com 6,9 bilhões de reais em repasses, seguido pelo Rio de Janeiro, com 6 bilhões, Rio Grande do Sul, com 5 bilhões, Paraná, com 3,67 bilhões e Bahia, com 3,6 bilhões. Tá, então, para você, quem já pretende aí utilizar o 13º salário previdenciário, então o pensionista, já pode aproveitar aí, mas é importante ressaltar, né? Se o pagamento vai ser agora feito em maio e junho, ao fim do ano não vai ter essa parcela. Então precisa, se for o caso, economizar, guardar parte do dinheiro para o fim do ano. A gente sabe que o fim do ano geralmente é um período com mais gasto, né? Compras de Natal, festas, enfim. Mudando de assunto, uma análise feita pela Firjan a partir da plataforma Retratos Regionais aponta que o setor industrial é responsável por 75% dos novos empregos gerados no primeiro trimestre aqui em Petrópolis. Com esse resultado, o município é a 9ª cidade fluminense que mais contratou na indústria em 2023. Os dados agregados de todos os setores econômicos, ou seja, indústria, comércio, serviços e também agropecuária, mostram ainda que a cidade acumula 357 novos postos de trabalho, com destaques para os setores da indústria, com 268, e serviços, com 225. O setor tem apresentado saldo positivo desde setembro de 2022. Isso reforça ainda mais o potencial da indústria aqui na cidade, quanto temos no engajado aí trabalhando para proporcionar um ambiente favorável ao crescimento dos negócios e para a atração de novas empresas. Essa declaração, inclusive, foi do Júlio Talon, que é o presidente da Firjan na região serrana. E a gente acompanhando aqui, né, Petrópolis realmente tem um setor da indústria muito forte, que emprega realmente muitas pessoas. A gente espera que continue assim, não só que a indústria, mas também outros setores possam empregar aqui na cidade. A parcela de famílias brasileiras com dívidas, seja com atraso ou não, chegou a 78,3% em abril deste ano. A taxa é a mesma observada no mês anterior, mas está acima dos 77,7% de abril do ano passado. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o PEC, que foi divulgada na última quinta-feira pela Confederação Nacional dos Comércios de Bens e Serviços e Turismo. A previsão é que o percentual de 78,3% se mantenha nos próximos 2 meses e suba para 78,4% em julho, segundo a CNC. A pesquisa indica que a parcela de inadimplentes, aqueles que têm contas ou dívidas em atraso, chegou a 29,1% das famílias do país, abaixo dos 29,4% de março, mas acima dos 28,6% de abril de 2022. O aumento ocorreu principalmente na classe média. Aqueles que não terão condição de pagar suas dívidas somaram 11,6%, percentual superior aos 11,5% de março e aos 10,9% de abril do ano anterior. A cada 100 consumidores inadimplentes em abril, 45 estavam com atrasos por mais de 3 meses. Segundo a PEIC, muitos consumidores têm recorrido ao crédito pessoal, modalidade em que os juros tiveram menor crescimento, uma média de 42% ao ano, para pagar dívidas mais caras, como, por exemplo, o cartão rotativo. Do total de consumidores endividados, 86,8% têm dívidas no cartão de crédito e 9% com crédito pessoal. O uso dessa modalidade de crédito é o maior em um ano, enquanto o do crédito pessoal supera os últimos 6 meses, de acordo com a CNC. Tá aí, né? Tem que se ajustar realmente, às vezes aperta no mês, no outro tá mais tranquilo. É sempre bom manter uma reserva emergencial para não se endividar e se complicar aí com bancos, até porque os juros são bem altos, viu? A bandeira tarifária para o mês de maio vai continuar verde, com condições favoráveis para a geração de energia no país. E não haverá o custo adicional, então, nas contas de luz dos consumidores, cenário que permanece desde abril de 2022.
ela é válida, na verdade, para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional, o SIM, e reflete a melhoria dos níveis de reservatórios das hidrelétricas beneficiados com o período de chuvas. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou que é provável o acionamento da bandeira verde para todo o ano de 2023. Em abril, o SIM atingiu um nível de 87% de armazenamento e os principais reservatórios do país ainda apresentam tendência de elevação. A previsão é que o período úmido se encerre com alto grau de armazenamento nas hidrelétricas. Essa condição traz uma perspectiva otimista para a composição da oferta de energia também durante o período seco. Caso as bandeiras vermelha e amarela, onde a taxa extra é cobrada, fossem aplicadas à conta de luz, refletiria o reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias aprovadas em junho de 2022 pela ANEEL. Os acréscimos variam de R$ 2,98 a R$ 9.795 a cada 100 kWh consumidos. E vamos falar sobre Teresópolis, porque a vacinação, o dia D de vacinação acontece em todos os postos de saúde, no Centro Materno Infantil e no posto da Várzea, de 9 da manhã até as 4 horas da tarde. A vacina é liberada para todo o grupo prioritário, entre eles estão idosos acima dos 60 anos de idade, trabalhadores de saúde, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, professores, pessoas com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, profissionais da Força de Segurança, Força de Salvamento e Forças Armadas, além de pessoas com deficiência permanente. A gente vai colocar na tela aí para você o horário desse dia D de vacinação que vai acontecer amanhã em Teresópolis. Então, se você tiver a oportunidade, aproveite, todas as unidades do município vão estar aí realizando esses atendimentos, a aplicação do imunizante de 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Aproveite a oportunidade durante esse fim de semana, viu? E acontece também nesse sábado mais uma edição da Feira de Adoção Adote um Amor, que é organizada pela Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, a COPBE, lá em Teresópolis. O local é a Praça Baltazar da Silveira, que fica na Matriz de Santa Teresa, na Várzea, e vai ser realizado de 9 da manhã até as 2 horas da tarde, conforme a previsão do tempo. Caso chova, o evento é adiado. Novamente serão colocados para adoção responsáveis cães adultos, castrados e filhotes com castração futura garantida e que estão sob a guarda da Prefeitura, no Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde, no setor de controle de zoonoses, no Fischer. Entre as documentações necessárias para realizar essa adoção estão levar um documento oficial com foto e um comprovante de residência, né? Leva o original Xerox. É preciso também ter maior de 18 anos, levar coleira e um suporte para o animal, no porte do animal, adequado para o animal, e também assinar um termo de responsabilidade de adoção no momento de pegar ali o seu cãozinho, o seu animalzinho. Em Três Dias, como a gente comentou sobre vacinação, também haverá o dia D de vacinação neste sábado, viu? Fique atento aí também aos horários para você que está nos acompanhando, a gente vai colocar na tela para você. E é outra oportunidade também para o pessoal terriense, para a população terriense aproveitar essa oportunidade. Lá em Três Dias, essa vacinação, esse dia D, vai acontecer de 8 da manhã até as 1 hora da tarde, tanto para a influenza, a gente lembra, também para a vacina bivalente contra a Covid-19, que vai funcionar em todas as unidades básicas de saúde e de todos os bairros. Então, não deixe para a última hora também para se imunizar, tanto contra a influenza, contra a Covid-19. Você pode tomar as 2 vacinas no mesmo dia sem problema nenhum. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Central de Regulação, vai realizar nesse sábado também, um mutirão de tomografia óptica na Escola Estadual Jamil El-Jack para agilizar as filas de espera em Nova Friburgo. A indicação é parte de uma oftalmologista. Esse é o profissional responsável pela análise do OCT. Após pingar um colírio específico, o paciente é posicionado então em frente a uma máquina específica e dentro de 5 minutos ela finaliza então esse exame. É necessário ter um acompanhante e também por conta da sensibilidade à luz posteriormente ao teste. Em apenas um dia, 80 pessoas reguladas que estavam nas filas de espera vão realizar essa análise.
O objetivo é acelerar as filas com mais conforto para os friburguenses. Mais ações como essa estão sendo programadas tanto pela OCT quanto para outros tipos de especialidade. Então, nesse sábado lá em Nova Friburgo, você também pode aproveitar. É saúde nesse fim de semana aí, distribuído em todos os municípios aqui da nossa área de cobertura, viu? E a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, vai realizar em Nova Friburgo 2 mutirões de acompanhamento dos beneficiários do Bolsa Família, Programa de Apoio às Famílias de Baixa Renda do Governo Federal, em relação às questões de saúde. E a gente bota na tela para você também essas informações, para você que é beneficiário do programa. Essas ações vão acontecer em 2 dias, do dia 9/5, na Estratégia de Saúde da Família do Terra Nova, e também no dia 12/5, na Unidade Básica de Saúde de Conselheiro Paulino. Os atendimentos vão ser realizados a partir das 9 horas da manhã. Então, se você precisa atualizar algum cadastro, está com alguma dúvida, vá até essas 2 unidades para você receber esses apoios. Vamos falar aqui, mais uma vez, relacionada à oportunidade, vamos falar aqui também no Correio Petropolitano Debate sobre saúde. A gente vai conversar com os nossos repórteres ao vivo para falar aqui sobre esses 2 temas. Quem conversa primeiro aqui com a gente no Correio Petropolitano Debate, ao vivo, para trazer as informações a respeito da saúde, vai ser o repórter Guilherme Matos. A gente já tem contato com o Guilherme? A gente vai tentar fazer, a gente está fazendo conexão com o Guilherme e a gente conversa com ele aqui. É o Gabriel? Bom, perfeito. A gente vai conversar então, na verdade, com o Gabriel Ratti, nosso repórter, para falar sobre oportunidade. Ele já está aqui no nosso telão e vai trazer então essas explicações, quais são essas oportunidades. Gabriel, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Isso mesmo, nós vamos falar sobre oportunidades de emprego. Nem em Nova Friburgo, o Cefest, órgão da Secretaria Municipal, realizará a estreia, a inauguração, nesta próxima quarta-feira, dia 10, às 6 horas, do curso gratuito de corte industrial. O bairro Alto da Olaria, um dos mais populosos do município, foi escolhido para esse pontapé inicial e as inscrições já foram encerradas, com 24 alunos matriculados, que serão divididos em 2 turmas. E ao final do participantes receberão um certificado e estarão aptos para ingressar no mercado de trabalho. Além, já incentiva cursos gratuitos durante todo o ano em sua sede, localizada na antiga rodoviária Leopoldina, ao lado da prefeitura. Perfeito, Gabriel. Então, quem, por exemplo, não conseguiu se inscrever para esse, tem que ficar atento aí às redes sociais e também lá na secretaria para não perder novas oportunidades, né? Perfeito, isso mesmo. Obrigado, Gabriel, pelas suas informações. Um bom trabalho para você, um bom fim de semana. Obrigado, Richard. Para você que está nos acompanhando, essas já encerraram. As aulas começam na próxima quarta-feira, dia 10 de maio. São 24 alunos aí que vão poder, a partir, então, né, depois do término desse curso, já ingressar no mercado de trabalho. Como a gente sempre comenta aqui, né, que a capacitação ela é fundamental para esse pontapé inicial, para assinar a carteira, para conseguir um estágio, então entrar como jovem aprendiz. São diversos cursos, às vezes, que são gratuitos, que são oferecidos. É preciso, então, ficar atento a essas oportunidades e, claro, se inscrever para você, logo em seguida, conseguir aí uma oportunidade de trabalho. Isso em Nova Friburgo, mas também em Três Rios, em Partido Alferes, em Paraíba do Sul. A gente sempre traz aqui, até a própria plataforma digital hoje disponibiliza aí diversos cursos, diversas capacitações, cursos que são mais rápidos, justamente para você ter ali uma primeira experiência e logo em seguida você conseguir se ampliar, né, se capacitar ainda mais, e aí entra depois um ensino superior, um curso técnico, enfim, mas hoje oportunidades para capacitação não faltam, é sempre esse recado também que a gente dá aqui, seja até mesmo fazendo aulas pelo próprio YouTube, muitos inclusive divulgam lá dicas, orientações, aulas, videoaulas para quem está querendo ingressar em alguma área, quem quer conhecer alguma área, mas também outras plataformas, o próprio Google, por exemplo,
disponibiliza cursos gratuitos, o próprio Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza cursos gratuitos, a Organização das Nações Unidas disponibiliza cursos gratuitos, você pode acessar lá na internet para você acompanhar. E claro, você escolhe ali, né, o curso que você quer fazer conforme o seu gosto, aquela área que você tem mais conhecimento, você tem mais interesse. Não deixe de se capacitar, é fundamental para você ingressar no mercado de trabalho e começar aí o seu pontapé na vida profissional. Mas a gente vai mudar um pouco de assunto, vamos falar também sobre saúde, porque o Guilherme Matos já está aqui com a gente para falar, inclusive, de uma notícia muito importante. Guilherme, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Pelo visto, a Organização Mundial da Saúde divulgou hoje uma informação um tanto quanto esperada, acho que por todos, né, por toda a população. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos. É uma informação, como você disse, esperada. Todo mundo já estava esperando muito essa notícia. O que aconteceu? Durante a última sessão deliberativa da OMS, o grupo decidiu que a Covid-19 não se configura mais como problema emergencial de saúde pública de importância internacional. Agora a Covid vai ser tratada como problema de saúde estabelecido e contínuo. Para quem não entendeu, desde 2020, esse grupo da OMS, se reúne para reuniões periódicas para debater e analisar como a Covid vem impactando no cenário global. E aí, durante a sessão que aconteceu na quinta-feira, foram destacados alguns pontos, que é a queda nas hospitalizações. Parece que a gente perdeu de mortes pelo Covid-19. Guilherme, perdão, vou pedir para a gente parece que teve um problema de conexão aqui, mas a gente já vai tentar restabelecer essa conexão com o Guilherme para trazer aqui mais informações a respeito, então, da situação, né, dessa notícia que tanto todos aguardavam, que agora já a Covid-19 não é mais uma emergência, um tema de emergência mundial, e agora se trata aí de uma outra maneira, algo que a gente já aguardava há bastante tempo, mas como o próprio Guilherme estava comentando, essa medida ela é tomada após aí, né, os casos de hospitalização, de internação, de óbitos, e é claro que a vacinação tem um ponto fundamental nessa questão, justamente aí para diminuir, amenizar o número de internações por conta da Covid-19. A gente lembra que no Brasil, especificamente, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação bivalente para a população acima dos 18 anos, e o Guilherme volta para complementar essas informações com a gente. A gente já conseguiu restabelecer a conexão aqui com o Guilherme. Guilherme, eu vou pedir para você repetir, por gentileza, o motivo pelo qual a OMS então decidiu tomar essa atitude. Exatamente como você mesmo tocou, Richard, essa questão tem colaborado muito, porque a OMS tomou essa decisão baseado nessa tendência de queda no número de internação, na queda no número de mortes por Covid-19. Então, acaba que toda essa queda levou a OMS a tomar essa decisão. Dados da entidade indicaram que 765 milhões de casos de Covid-19 foram confirmados no planeta até o momento, além de quase 7 milhões de mortes registradas, e ainda de acordo com a OMS, 13 bilhões de doses de vacina contra a doença já foram administradas em todo o mundo. Então tem muito essa relação, né? A gente enfrentou esse período, tem enfrentado até hoje ainda há muita incidência de casos, mas com o progresso de vacinação, mesmo com com novas variantes surgindo, as notícias têm se estabilizado e a gente tem aprendido a viver com esse problema que se tornou a Covid e vai se tornando, como mesmo foi estabelecido, configurado, um problema de saúde estabelecido e contínuo. Vai continuar sendo um problema de saúde, mas se tornou algo que a gente consegue controlar e estabelecer. Perfeito, Guilherme. Obrigado pelas suas informações. Um bom trabalho para você, um bom fim de semana. Obrigado, Richard. Igualmente. Para você que está nos acompanhando,
notícia importantíssima, né? Mas é claro que a gente não pode deixar de se cuidar e também de se vacinar. A vacinação teve um papel fundamental para essa decisão tomada pela OMS. A gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco para trazer uma entrevista exclusiva. Hoje vamos abordar os 42 anos da Rádio UCP, desde o início da sua fundação. Nós vamos conversar com Marcelo Viziani, que é o diretor da rádio, e para falar um pouco sobre a rádio, os próximos projetos e, claro, como que é o dia a dia de quem vive desse meio de comunicação. O intervalo é rápido, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim?
Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher, é um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. O Correio Petropolitano Debate de hoje veio para um cenário diferente, mas esse cenário que você está acompanhando agora, ele tem a ver com a nossa entrevista de hoje. No último domingo, dia 30 de abril, a Rádio UCP completou 42 anos. E ninguém melhor do que o diretor para falar um pouco sobre a história da rádio. Aqui com a gente, Marcelo Visani, ele também é vice-reitor da Universidade Católica de Petrópolis e vai falar um pouco sobre a rádio para a gente. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado também por ceder o espaço para essa entrevista. Muito obrigado. Primeiro, é um grande prazer, né, ceder o espaço, mas, na verdade, estamos recebendo de você uma grande visita e um grande presente, né? Falar da Rádio UCP. São 42 anos de história, né, onde passamos aqui ter diretores fantásticos. Primeiro, o professor Machado, né? Quantos ele foi também da reitoria da universidade, professor da casa há muitos anos. Então, ele, durante um grande período da rádio, fez isso tudo acontecer, né? Depois veio o professor Silvio, né? Silvio de Carvalho também, durante uma quantidade, agora não me falha a memória, de anos também. O professor Silvio também esteve à frente. E depois veio o Padre Jaque, o Padre Zé Maria, também por 2 anos. E depois, então, há 15 anos, a rádio está comigo. Então, esses 42 anos, nós temos, assim, várias equipes dirigidas por esses grandes nomes, né, que eu falei. O professor Silvio, né, atualmente foi comemorado os 70 anos do Relógio de Flores, né, do Relógio das Flores. Ele foi um dos idealizadores desse projeto, né, e a gente começa a ter uma noção um pouco mais ampla de como a Universidade Católica atua, né, do lado cultural da cidade, né? A Rádio UCP, ela é um dos pontos, ela é um dos pilares dessa parte cultural da universidade, porque a gente acredita que a cultura e a educação precisam andar lado a lado, um sem o outro não funciona, né, ou não funciona na sua totalidade. E aí a gente pode observar que a universidade, ela investe nisso. E ela investe de uma forma muito ampla, né? Aqui na rádio, inicialmente, a rádio nasceu como uma rádio clássica, porque ela é uma rádio de cunho educativo, né? Sim. Então ela nasceu como uma rádio clássica, tocava aqui grandes obras, né? E assim, eu mesmo escutava, eu sou maestro, né? E escutei, né, algumas vezes, várias programações, né, clássicas em relação a isso. Depois nós passamos por um período, foi um curto período de 2 anos, ela saiu de uma rádio clássica para uma rádio jovem. Só que aí foi jovem demais, então a gente já tinha todo digamos assim, ouvintes, né? Já com aquele perfil, né? Já aí de muito tempo, né? Nós tivemos aqui locutores como Camarota, uma das vozes mais lindas, né, que Petrópolis já teve, que sai até o Rio de Janeiro, né? Um outro locutor que gosto muito da voz, né, o Fabiano Garcia, né, e é uma pessoa extraordinária também. Fabiano, chegou a conhecer o Fabiano? Sim, assim, para você que está nos acompanhando, o Marcelo está comentando aqui diversos nomes, porque eu particularmente gosto muito de rádio, então para nós esses nomes são muito comuns, mas para você que está em casa, depois dá um Google, pesquisa um pouquinho para você também conhecer um pouco sobre essas pessoas. Pode concluir, Estava até Marcelo. Falando com a nossa, né, responsável aqui do jornalismo, né? A voz do Fabiano Garcia eu não tirei da rádio. Fabiano Garcia saiu, né, porque ele foi para outro lado profissional, né? E aí ele saiu da rádio. Falei, olha, as vinhetas do Fabiano não tiro, vamos manter. E tem nomes fantásticos, né, como o Mário, né? O Mário é um locutor incrível. A Malu também é uma pessoa incrível para quem escuta a rádio. Na parte da noite tem o Pinheiro. Então, assim, a gente tem um time muito forte, né? Toda a parte de programação da rádio, né? Toda a parte plástica da rádio é feita pelo Michel. Então a gente tem uma equipe aqui. O Mário, por exemplo, a gente está vendo, tem mais de 20 anos. Né? O Michel tem 19 anos de UCP. Então todos eles têm uma quantidade e vivem rádio uma vida inteira. Então eu tenho o privilégio, né, de ter na mão uma equipe muito forte, né, uma rádio muito forte, e as pessoas não têm um pouco dessa ideia, né? Qual é a abrangência da Rádio UCP?
Eu lembro quando eu assumi a rádio em 2008, muitas pessoas falavam assim, tem como colocar? Às vezes o professor, né, me ligava, maestro, tem como colocar uma fala lá na rádio? O que é? Não, porque hoje eu não vou dar aula na sala 208, eu vou para a sala 213. Aí eu, desculpa, mas por que a gente vai colocar isso na rádio? Não, porque os alunos escutam. Tá, mas isso é uma rádio que a gente escuta para a cidade. Sim, não interna. Não é uma rádio interna, não é uma rádio corredor. É uma rádio aberta, né? E a gente começou a fazer esse trabalho, né? De mostrar, porque como ela era uma rádio clássica, tinha um público muito consolidado e muito, digamos assim, é um nicho, né? Era um nicho muito forte. E aí eu comecei a gente assumiu, eu falei, vamos fazer uma rádio adulta. Mas ela é uma rádio adulta, mas não só pela sua idade, né? Mas pela sua qualidade musical. Eu tenho aqui ouvintes novos, ouvintes de 15, 16 anos que escutam a Rádio CP. Porque não é uma música para pessoas com idade avançada. Não, é uma pessoa que gosta de cultura, uma pessoa que ela entende a música como um cunho cultural, né? Como um veio cultural, uma coisa que eu quero para mim, né? Então, quando a gente começou a fazer esse trabalho, fazer essa transformação, né, na rádio, que vem ao longo desses 15 anos comigo, alguns professores até falavam, mas então, onde pega a Rádio CP? Bom, a nossa abrangência. Aí começa. A gente pega em Petrópolis, a gente pega Baixada Fluminense, a gente pega em Niterói. Né? Aqui, quantas vezes está aqui, de repente toca o telefone, aqui a gente é do aeroporto internacional, estamos aqui no setor escutando vocês. Né? Então, assim, tem gente de tudo. Isso fora a internet. Sim. Ainda vamos chegar nesse ponto. Vamos lá, né? Fora a internet. Estou dizendo assim, só no nosso dial, então, assim, a gente pega parte da região ali dos lagos. Então, a gente tem uma Magé, Piabetá, indo para Partido Alferes, Miguel Pereira, a gente tem essa área geográfica. Então, nós temos uma quantidade de ouvintes que é muito grande. Só que as pessoas não tinham essa ideia, né? Essa dimensão do tamanho da Rádio CP. Logicamente, tem uma outra rádio em Petrópolis que é maior do que a nossa, né? Nossa rádio, por ser de cunho educativo, ela tem uma abrangência menor, porque ela tem que pensar no entorno, né? Mas é uma rádio forte, é uma rádio que ela marca não somente as gerações, mas ela marca os acontecimentos da cidade, ela marca assim, a pessoa, hoje eu quero escutar que tipo de música? Eu quero escutar uma música tranquila, eu quero escutar uma música boa. Vai botar aqui, porque não vai ter nenhuma música fora daquele nosso padrão. Né? O nosso playlist, por exemplo, tem mais de 12 mil músicas. Nessa programação que hoje, atualmente, os ouvintes podem acompanhar, então existe a informação, a parte de notícias também, mas tem a parte musical, seria isso? Só para quem está em casa poder entender, né? Então, no nosso caso aqui, como nós pensamos na rádio, né? Nós pensamos numa rádio que ela leva a informação, mas tem que ser rápido. Tudo aqui tem que ser bastante rápido. Isso me lembra quando eu vim para cá, né, uma das falas do Fabiano Garcia. A diferença entre uma rádio AM e uma rádio FM. Bem que à época era muito forte isso, essa divisão, né? A rádio AM era uma coisa totalmente diferente da FM. Agora a AM migrando para o FM, tem muita coisa agora que já está igual, né? E ele falava, nós como FM precisamos ser como um carro de som. Ele passou, a pessoa que está parada tem que ouvir a notícia do início ao fim. Então, a gente tem que ser dinâmico. Então, com isso, o que a gente fez? Nós fizemos colunas assim, tipo, coluna do direito. E a coluna do direito, por exemplo, chamado Minuto do Direito, ele é feito por alunos da universidade, por alunos do direito. Né? E são eles mesmos que vêm aqui gravar. Os alunos vêm aqui. Logicamente, tem uma supervisão dos professores, tem um trabalho por trás. Não é uma coisa assim solta, o aluno vê, tem uma coluna aqui que eu quero fazer. Não é. Tem a parte também da turma de letras. Né? Então, eles vão falando um pouco sobre as curiosidades da linguagem portuguesa, que é dificílima. Né? Nós tínhamos aqui uma revista que era até eu mesmo que fazia, que era a Revista Cultural, falando sobre a cultura. Então, nós temos agora o pessoal da arquitetura. A gente também quer falar um pouco sobre arquitetura. E por que eu estou colocando isso? Porque são jovens. São os jovens que estão procurando. Tá legal, a gente gostou de fazer, posso fazer, para mostrar que a nossa programação é dessa forma. Temos campanhas, por exemplo, né? Nós temos campanhas sobre a questão de prevenções, nós temos, por exemplo, campanha de doação de sangue, junto à parceria Hospital
Santa Teresa, né? Nós temos também, quando a Defesa Civil precisa de apoio para qualquer coisa, a gente atua junto com a Defesa Civil. Então, ela é uma rádio que a própria universidade absorve os custos. Eu não preciso ficar, tipo como se fosse vendendo um espaço, né? Para tocar música. Então, assim, eu posso ter um artista local de qualidade com o perfil da rádio, né? Que eu posso colocar a música dele aqui. Um ponto interessante que eu acho que tem até na sua fala, você comentou sobre a participação dos alunos dentro da própria rádio. Isso também pode ser utilizado até, por exemplo, para programas de extensão que sim. Teve uma mudança agora, né, obrigatória, até todas as universidades terem esses programas de extensão. E é um ótimo espaço justamente para essas atividades também, né, Marcelo? Então, essas atividades extensionistas, elas são literalmente feitas dessa forma, né? Você tem várias coisas, vários tópicos que você pode fazer. E a rádio acaba sendo um instrumento do nosso universitário. E automaticamente é uma troca, né? É uma via de mão dupla, né? Então, assim, o aluno traz essa informação, ele grava, ele tem a coluna aqui, na verdade, não é nem o aluno, né? É um grupo de alunos, ele faz, mas tem toda a supervisão dos professores por trás. O professor confere se aquele texto é verdadeiro, se está bem feito, se está... Porque, assim, a gente não entende de todas as áreas. Sim. Né? Vai falar aqui, vai falar sobre letras, alguma coisa. Eu sou músico, eu sou maestro. Agora eu não vou falar do direito. Né? Então, assim, e mesmo para falar de letras, né? Tem que ser um big professor de português, né? Não é tão simples assim. Então, assim, não é nada simples, né? Na verdade, né? Então, assim, a gente olhando esse contexto todo, a gente vê que o aluno, ele usa isso como nota, mas é aquilo que a gente estava, né, falando, né? A rádio é uma paixão, né? A rádio, ela é uma paixão, ela tem toda uma coisa que mexe com a gente não quer sair. Não tem explicação, né? Realmente, né, Marcelo? Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Nesses 15 anos que você está aqui como diretor, qual talvez o principal desafio para operar uma rádio diária? Rapaz, o principal desafio hoje é realmente você manter financeiramente uma rádio. Né? Graças a Deus nós temos a universidade por trás, mas acaba também sendo um investimento da universidade. Né? Hoje isso é um grande, para a gente é sempre, né, na verdade, um grande problema. Mas a gente consegue. Né? Então, assim, o desafio é ser novo todos os dias. Apesar de manter um estilo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para esse estilo não ficar igual, não ser uma coisa estacionada. Né? Então a gente precisa ter sempre as transformações, sempre buscando algo novo, mexendo em repertório e tudo, mas aí isso acaba sendo menos difícil, né, por causa da equipe. Então, assim, é uma equipe que trabalha muito junta. Então, essa equipe, ela vai fazendo a coisa acontecer. São quantos colaboradores aqui na rádio? Somos poucos, por incrível que pareça, né? A rádio, inclusive, quando começou, ela funcionava no 3º andar. Então, ali em cima tinha uma sala bem maior do que essa que nós estamos agora para gravação, uma sala de estúdio, que é onde ficava no ar, né, como tem aqui do lado, grande, inclusive. Uma sala grande só para guardar disco, cartucheira, os discos de rolo. Uma outra sala só para jornalismo, uma outra sala para coordenação, uma outra sala para o locutor falar. Era um estúdio pequenininho que só ele ficava ali dentro. Então, era uma coisa grandiosa, né? Então, precisava de muito funcionário. Hoje, temos 2 salas, uma de estúdio, né, do ar e uma de estúdio de gravação e uma sala de direção. Acabou. Então, é tudo... O computador ocupou, né, todos esses outros espaços, a necessidade, o computador resolveu. Então, hoje nós temos eu na direção, tenho Eduardo, que acaba sendo meu braço direito também e locutor, o Mário, né, a Malu, o Michel e o Pinheiro. Então, nós somos hoje 6 pessoas, na rádio inteira. Nossa! E, Marcelo, a gente comentou aqui sobre essas transformações e a rádio, lógico, também tem passado muito por isso. Como que está sendo essa evolução junto com os meios digitais, plataformas e, claro, esse avanço aí da internet, principalmente depois da pandemia, o mundo digital acelerou e muito. Como que foi isso aqui para vocês? E como que está sendo, na verdade, né? Porque a internet está aí, a transformação vem todos os dias, né? Olha, o que eu vejo, e é uma coisa interessante, eu lembro quando começou essa ideia, né, de internet, agora é o fim da rádio. Né? As rádios vão acabar. Pelo contrário, elas vão se transformar, elas não vão acabar.
Quando veio a televisão, o pessoal falou que a rádio ia acabar. Né? Então, assim, são coisas muito diferentes. São coisas muito diferentes. Então, você tem a televisão é uma coisa, a rádio dial é uma coisa, a rádio online é outra coisa. Então, assim, a gente tem que saber usar a tecnologia a seu favor. Então, por exemplo, a Voz do Brasil ela é obrigatória no dial. Ela não é obrigatória na internet. Então, nós temos, para quem gosta de música brasileira, nós temos um programa chamado Vozes do Brasil, na hora da Voz do Brasil. Então, é só música brasileira. Então, assim, as pessoas que já... A gente tem isso no ar também, né, logicamente, com um tempo menor, mas, assim, a pessoa, ela tem diariamente, ela pode escutar Vozes do Brasil, na hora da Voz do Brasil. Então, com isso, a gente também tem uma outra situação. Várias pessoas, tipo, saí de Petrópolis, agora estou morando em tal lugar, mas continuo ouvindo vocês. Eu não vou pegar fora do Brasil, né? Mas a minha internet vai. Então, eu acho que, na verdade, ela não houve uma separação, houve um aumento. Há uma diferença em perder determinados alunos, porque você... Desculpa, a parte de professor também é grande. A gente perde determinados ouvintes, mas não é perder um ouvinte. Na verdade, esse ouvinte já não foi nosso, porque é uma criança aí de 12, 13 anos que nunca sintonizou no 106.3. Porque ele hoje está escutando o Spotify. Então, o que vai acontecer? Essa ideia, né, pelo menos eu imagino, né, essa ideia que esse jovem vai continuar escutando o Spotify o resto da vida, ela não bate. Porque o Spotify não vai te trazer a notícia. Mas aí tem podcast, tem várias outras coisas. Mas é ele que tem que ficar buscando o que lhe interessa. Né? Não é, por exemplo, um boletim de trânsito, como a gente acompanha como exemplo da rádio, né? E muitos, inclusive, porque a rádio ela tem essa, o que eu até acredito que seja muito bom, uma proximidade muito grande com o ouvinte, de você tá no banho, você tá escutando rádio, você tá no trânsito, você tá escutando rádio. Às vezes você está num ônibus, para quem, por exemplo, pega o transporte público, põe o fone de ouvido, está escutando rádio, ou seja, ela consegue estar antenada sobre tudo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, tem programas culturais, tem notícia, tem música, ou seja, hora. Então, assim, eu acho que essa é a diferença, como você comentou, né, Marcelo? A rádio, ela te entrega uma grande possibilidade de coisas que no mundo, por exemplo, do digital, do streaming, né, como também utilizam os termos, você tem que ir buscando toda hora, né? Não, e aí tem outra coisa, né? A rádio passa a ser o seu companheiro, né? É que você falou, às vezes está lavando o carro. Então você liga uma rádio que não é só a música, né? Ela tem uma dinâmica. A rádio tem uma dinâmica. Então, eu acredito que essa dinâmica faz com que a rádio ela permaneça sempre. Uma das campanhas da Defesa Civil é muito interessante, né? Que ele coloca assim, em caso de algum problema, né, algum desastre, alguma coisa, primeira coisa que você precisa pegar é um rádio de pilha dentro de um saquinho com seus documentos. Porque ali, todo mundo sabe que a última coisa que vai sair é um rádio. A rádio não vai sair do ar. Só se, acabou a luz. Né? Acabou a luz, o gerador não aguentou, porque nós já ficamos, nossa torre, né? A nossa torre fica lá no Morém, e já ficamos várias vezes com problema, porque não podia nem subir com o carro, que é impossível, né? A gente tem um 4x4 para isso, nem ele tinha como subir. Então, assim, dá às vezes essa queda. Mas a rádio, ela é muito mais eficiente. Você não vai sair de algum lugar para pegar alguma informação, peraí que eu vou ligar a televisão. Só quem realmente pode. Né? Então, a rádio, ela tem uma dinâmica que o jovem, né, vamos botar assim, a criança, né, o infanto juvenil aí, ele ainda não vive isso. Né? Mas depois dos 20, naturalmente você vai ter que viver isso. E aí você já começa, agora eu vou escutar a música. Aí vai para o Spotify, ou fica aqui, porque eu não quero escutar a voz de ninguém. Aí você vai selecionar o que você quer ouvir. Mas eu quero ter uma seleção aleatória, né, de qualidade. Aí ele vai ligar na 106.3 e vai ter. Né? E às vezes até uma própria relação com o próprio locutor, né? Porque existe também essa interação de, hoje em dia, até o próprio telefone, às vezes o locutor tem um WhatsApp aberto e recebe as mensagens do ouvinte, ou recebe uma denúncia do ouvinte, ou seja, a rádio também funciona como um canal de interação realmente entre o ouvinte e quem está produzindo ou o próprio locutor, né? E é muito interessante, né? Porque as pessoas, eu vejo muito pelos locutores, né? Porque assim, eu não vou mais pro ar, né? Fiquei ali uns 4 anos fazendo programa, mas depois... E comigo aconteceu isso.
Um dia eu estava descendo com um casal muito amigo e a mãe, né, da esposa dele. E aí estava eu e ela assim, conversando, não sei o que, daqui a pouquinho dentro do ônibus. Aí ela chegou e falou assim, menino, tem um programa, você tem que ouvir aquilo, maestro. Aí eu, qual o programa, dona Nelly? É um programa sobre música, sobre cultura, é um programa maravilhoso que tem na UCP. Aí eu, é mesmo? Aí ela, eu não lembro o nome. Eu falei assim, Revista Cultural? Ela, isso, Revista Cultural, você tem que ouvir. Maneiríssimo, maravilhoso, muito bom, adoro escutar aquilo. Eu falei, que bom que a senhora gosta, porque sou eu que faço. Aí ela ficou parada. Imagina a reação. Né? Ela ficou parada assim, menino, eu te escuto direto. Eu não sabia que era você. Aí eu, como é que é o nome da vinheta? Ela, Revista Cultural com o maestro Marcelo Visani, é você! Rapaz, era muito engraçado. Já aconteceu, Marcelo, foi muito curioso uma vez, eu conheci a Bianca Santos, hoje ela trabalha na CBN, e por rede social, assim, a gente acaba seguindo as pessoas e tudo mais, e eu a reconheci. E foi muito curioso porque, justamente por trabalhar no rádio, não existe aquela questão que a televisão tem, né? De, ele é artista, eu conheço ele, vejo a imagem dele. Já aconteceu com você, da pessoa te reconhecer, por exemplo, pela voz, ou essa voz é familiar, eu te conheço de algum lugar? Já aconteceu alguma coisa assim? No meu caso é um pouco complicado, porque por ser maestro, então a gente está sempre, em alguma forma, no palco, né? Então a pessoa consegue associar, então isso é mais tranquilo. Mas já aconteceu, por exemplo, né, um padre, né, o padre Pedro Paulo, ele fazia oração aqui até o Dom Gregório chegar. Sim. Em 2013, né, mas em 2012, a oração era feita pelo capelão, que era o padre Pedro Paulo. E aí um dia nós estávamos numa reunião na reitoria, aí uma das pessoas, que era do Rio, e aí ele falando o tempo todo, aí surgiu o assunto rádio, surgiu no meio da reunião. Aí ele chegou, falou assim, nossa, a Rádio CP é aqui, aí começou a falar da rádio, não sei o quê. Aí daqui a pouquinho ele olhou pro padre e falou assim, eu conheço o senhor. Depois de um tempo, né? Eu conheço o senhor. Mas eu tô aqui me esforçando desde o início para tentar lembrar, mas eu não consigo lembrar de onde eu conheço o senhor. Mas eu conheço o senhor, tenho certeza. Aí começou os dois a discutir. Eu fiquei parado olhando e falei assim, você escuta o CP que horas? Tá hora. Aqui ele faz a oração. É isso! Porque o padre tem uma voz muito específica, né? Sim. Você escuta a voz dele, você sabe que é ele, né? Então, assim, é muito interessante isso, né? Porque ele passa a ser seu companheiro, né? O rádio é seu companheiro. Então, você não precisa visualizar, né? Mas na tua cabeça, é igual você, às vezes, idealiza, né? Você escuta uma voz, você faz o formato da pessoa. Sim, né? Exatamente. É um pouco por aí, né? Marcelo, a gente está comentando aqui, são 42 anos da rádio. Você há 15 anos como responsável geral, né, diretor. Eu queria perguntar o seguinte, qual que é a necessidade, por exemplo, de termos veículos de comunicação voltados justamente para a cultura? A gente sabe que a cultura e a educação são fundamentais para o senso crítico, para o amadurecimento, até mesmo para que as crianças de hoje em dia, os jovens de hoje em dia, possam começar a evoluir esse processo de crítica, não pelo lado negativo, mas de entender o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no mundo. Qual que é a necessidade e a importância de um veículo, por exemplo, como esse, ter esses dois temas, cultura e educação, como um alvo, como ponto principal? Olha, eu acho hoje, não vou dizer para você que é a salvação, né? Não é por aí. Mas eu acho que hoje, determinadas situações, como um TikTok da vida, as músicas estão explodindo numa rapidez e ela explode, ela sobe. 3 semanas depois você não escuta mais falar naquilo. Então são sucessos instantâneos, mas que não tem nenhum fundamento. Então você tem músicas de péssima qualidade, absurdamente péssima, né? Não estou nem só colocando a parte harmônica, né? Mas de harmonia, mas também de letra. Você tem tudo o que você tem de péssimo ali, de qualidade. Mas são explosões. Só que a quantidade, né, disso é tão grande e a mídia, digamos assim, coloca isso com muita tranquilidade, e porque vende, é rápido, aquilo produz e eles querem isso, né, a velocidade. E a nossa rádio não se preocupa com isso. A gente não é só tocar sucesso. Mas vocês só tocam sucesso? Não.
A gente busca as músicas atuais, as músicas mais antigas. E quando eu digo antiga, vamos botar aí 80, 90 para cá, não é tão antiga assim. Não, o pessoal vai achar que a gente tá tocando Chiquinha Gonzalez, né? Não é o caso, né? Que é maravilhosa, por sinal. Mas essas turbulências, vamos dizer assim, essa quantidade de música que desponta, da mesma forma que a velocidade que sobe, ela desce, você cria o quê? Um jovem ou digamos assim, um consumidor dessa cultura sem nenhuma base, né? Significa, ela nunca vai ter discernimento para escolher. Ela vai sempre nessa onda. E as rádios, que não é só o CPFM, nós temos várias rádios que buscam exatamente esse caminho. Então, é uma forma de você manter viva, né, porque o jovem escuta aquilo, tipo, mas isso é de velho. Ué, mas toca a música que eu gosto. Né? Então, e eu trabalho com jovem. Né? Às vezes eu falo assim, eu escutei. Aí o pessoal outro dia falou assim, você não tem cara de quem escuta o CP. Falei para um grupo de jovens, né? Aí o meu olhou e falou assim, escuto sim. O CPFM 106.3. Falei, caraca, escuta mesmo. Então, é só perguntar sobre a vinheta da rádio. Exato, e eles cantam, cara. Eles que cantaram, assim, né? E eu achei aquilo muito interessante. Então, assim, eles são da geração TikTok, mas também escutam a rádio. Mas por que escutam a rádio? Porque estão no carro junto com o pai. Né? Então, assim, se eu não prestar atenção nisso, ou se eu não alimentar isso, quem é que vai fazer? Aí só vai ter a geração TikTok. Essa geração, ela acaba. Né? Ela é uma geração muito rápida, muito rápida. Então, você nunca vai ter, essa geração não vai ser marcada. Né? Se a gente falar assim, todo mundo tem uma música que marcou a sua vida. Já fez a tua cara que você já tem a sua. A gente vai pensando aqui na lista. Então a gente tem, tipo assim, poxa, na minha juventude, música tal. Às vezes tu tá dirigindo, tocou, tu aumenta o rádio, tu para de conversar e tu aumenta. Falei, não, agora que eu... Deixa eu voltar a um período bom, ou até um período triste, às vezes, ou um período que aconteceu alguma coisa, tanto para um lado quanto para o outro, né? Isso marca. E essa geração, que a música demora 20 segundos, o que vai marcar? Não vai ter nada que vai marcar. Entendeu? Então, assim, a esperança é que eles passam a escutar, né, tipo, nossa música, escutar a nossa rádio, mas escutar a música propriamente. Você pega cantores que estão aí, ó, Djavan, você pega o Milton Nascimento, que está encerrando carreira agora, mas você tem João, que tá despontando, né, aí, cantando pra caramba. Então, você tem cantores novos e cantores antigos que, assim, são verdadeiros monstros, né? Verdadeiros monstros da música E eu tive o privilégio, né, de estar, assim, por exemplo, eu como maestro, né, regi, por exemplo, Renato Teixeira. E eu lembro que eu caí numa loucura, porque na época a direção da orquestra falou, olha, você vai ter um concerto e quem vai cantar com você é o Renato Teixeira. Aí eu, quem é o Renato Teixeira? Não me veio à memória quem era o Renato Teixeira de forma instantânea, não veio, né? E eu, para nome, sou bem complicado. Rapaz, quando chegou o repertório que eu olhei, eu conhecia 100% das músicas. Sabe quando você olha assim? Porque por fora é bom, né? Eu falei, legal, e esse cara é bom pra caramba. Tipo assim, aí você fala, aí às vezes eu tô contando um pouquinho essa história, mas quem é o Renato Teixeira? O compositor da Romaria. Não, quem compôs Romaria foi a Elis Regina. Não, a Elis Regina gravou. Não foi ela que compôs. Então, assim, você vai mostrando e essa chama, ela vai, né? Essa cultura, ela não vai morrer. Não vai. Isso eu posso te falar com tranquilidade, porque não vai. Por exemplo, Pink Floyd. Morreu? Não. Dentre outros tantos artistas... Pega um Dire Straits, vamos pegar, assim, de qualquer lugar, né? Não necessariamente brasileiros. Mas você tem vários grandes músicos que... Nina Simone, uma grande cantora. Né? Eu tô com uma aluna minha de 15 anos, que a gente está produzindo ela para lançar. Ela gravou Nina Simone. Beatles também, um outro exemplo. Entende? Então, assim, esse estilo de programa, esse estilo de rádio, para mim é fundamental. De alguma forma, né, pelo pai, ou pela mãe, ou pela pessoa que está junto, essa rádio, de alguma forma, ela vai ser ouvida por esse jovem. E aí ele não vai ter somente as músicas dos 20 segundos. Nesses 15 anos, alguma história dentro da rádio te marcou, Marcelo? Rapaz... Então, quando a gente chegou aqui... para mim foi tudo muito difícil, porque eu sou diretor da
da Escola de Música da Universidade, desde 2000, que eu criei a escola em 2006. E quando chegou 2008, o reitor me pediu para assumir a rádio. E para mim foi um grande desafio, eu não trabalhei com rádio, nunca trabalhei com rádio. Então eu passei 3 meses da minha vida comendo rádio, dormindo com rádio, o tempo todo só rádio. E aí eu vim. Só que eu me deparei com esses monstros aí, 20 anos de rádio, 25 anos de rádio. Então isso para mim já foi um grande desafio. Então a primeira coisa foi, vamos refazer a rádio? Acho que para mim isso foi o meu maior desafio. Porque eu tinha locutores brilhantes, só que com pensamentos diferentes. Então administrar, né, todas essas ideias para culminar, né, botar tudo no mesmo funil, né, para culminar na rádio que nós temos hoje, para mim acho que esse foi o grande desafio. Né? Então, assim, a gente passou aqui, mas você aqui está engessando isso, não, então vamos soltar isso, vamos fazer assim, não, o jeito que estava antes estava melhor, então, tá vendo? Então, assim, isso foi um desafio. Mas foi uma questão de muito pouco tempo, pouco tempo. Marcelo, para a gente poder finalizar aqui nosso bate-papo, quais as pretensões da rádio para o futuro? Muitas, como a gente comentou logo no início da entrevista, que a rádio um dia vai acabar, eu também discordo muito com essa opinião, né, até por ser fã também, enfim. Mas quais são as expectativas para o futuro da rádio? Então, existe um projeto, né, que a gente tem pensado bastante, até como operacionalizar isso, da pessoa que está em casa ver a rádio. Não estou nem estou lançando a roda, né, porque já foi inventada e está todo mundo fazendo isso. Mas, normalmente, isso é feito pelas rádios que são rádios puramente de notícia. Sim. Eu quero criar algo onde fica uma rádio, TV, UCP. Porque nós já temos a TV UCP. Então, um dos projetos é interligar os dois. O momento em que eu posso estar ouvindo a rádio e vendo a rádio acontecer, né, na hora de dar uma notícia, ou ouvindo uma música, ou tendo um programa da própria universidade. Então, assim, a gente criar essa relação entre TV, UCP, que ela já existe, né, com a rádio UCP, migrar os dois, né, nas redes sociais. Existe uma previsão para esse trabalho? Não, ainda não, porque eu sou muito enlouquecido com muitos trabalhos. Né, então eu tenho que... né, mas esse é um dos objetivos. Perfeito. Marcelo, obrigado por, mais uma vez, trazer esse bate-papo aqui sobre a rádio, explicar um pouco sobre a história, o processo, o dia a dia, até para quem está em casa também poder entender um pouco de como que funciona esse processo. Tá bom, muito obrigado, tá? Obrigado aí por essa homenagem também dos 42 anos, né? Espero que a gente continue entrando na casa de todos vocês pelo nosso dial 106.3. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Para você que está nos acompanhando, se você ainda não acompanhou, vai lá, sintoniza 106,3 para você, então, ter aí a primeira experiência com rádio. Coloca aí também para o jovem, para o filho, para o sobrinho, para o neto. Confesso que alguns vão se apaixonar, viu? Assim como eu, Marcelo e outros tantos. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e companhia de sempre. É claro, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Rio de Janeiro.